Calorosas saudações e, como seria de esperar, o PAN está em primeiro lugar a contar do fim nesta sondagem, é verdade, meus amigos, da mesma forma que a primeira coisa, mas a contar do início, que fazem quando entram neste vídeo, é colocar like nesse mesmo vídeo. Portanto, meus amigos, metam um gosto, subscrevam o canal para chegarmos aos 40 mil subscritores aqui neste mesmo segundo canal e partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro que tem o código SOUSA10 para utilizarem na Prozis, que vos dá 10%, que é mais do que o dobro do que o PAN tem nesta sondagem, de desconto na Prozis. E ofertas no checkout está no segundo link da descrição. Ora, sem mais demoras, vamos olhar para as percentagens. Vou só tirar aqui os patrocínios, não é? Porque isto é importante e é giro e é tal, mas convém olharmos para aqui as percentagens da sondagem. Ora, eu tenho ali PSD, mas é AD, pronto, já sabem que é a agregação do CDS com o PSD, e totalizam 23%. Atenção que eu creio que esta sondagem é da Intercampos. Esta sondagem aqui foi apresentada mediaticamente sem a margem de erro, que retira cerca, em média, aos grandes partidos 2, 1, tal, 3%, mas eu coloco sempre, ou tento sempre a colocar com a margem de erro. O PSD acarreta 23%, a AD, no caso, o PS 22% e o Chega 18%. Ora, temos aqui, não é um empate técnico praticamente, não é? Mas não está longe de ser um empate técnico entre os três maiores partidos, tendo em conta que a margem de erro ainda é alguma e uma percentagem grande de indecisos. Mas só uma nota, as sondagens da Intercampos normalmente dão percentagens reduzidas aos próprios partidos comparativamente a outras, nomeadamente da Universidade Católica, ou até quando é a TSF a pedi-las, ou Diário de Notícias, ou seja o que for. Bom, seja como for, PSD e PS em empate técnico, as sondagens que têm acontecido e que têm vindo a público nos últimos, eu diria, praticamente 18 meses, é sempre um empate técnico entre PS e PSD, de notar que estas sondagens é relativamente às eleições europeias que se vão realizar no dia 9 de junho, mas é curioso que não há assim uma grande alteração, tirando no caso da Iniciativa Liberal, comparativamente àquilo que tiveram nas eleições legislativas e agora comparando ao que têm nas eleições europeias. Talvez só ali no caso do Bloco de Esquerda também, mas enfim, já lá vamos. Portanto, o PS e o PSD não há assim grandes alterações, sempre dentro da sua medida. Devo também dizer que até me surpreende que o PS tenha tanto, e estou a ser honesto porque acho que a campanha de Marta Temido está a ser fraca e acho genuinamente que o PSD irá conseguir ter mais do que 23%, honestamente. Creio que o PS também, mas acho que o PSD vai ganhar estas eleições. O Sebastião Bugalho tem estado bem nos debates, embora eu não concorde com ele em matéria de política externa em muita coisa, mas acho que a postura tem sido correta desse ponto de vista e acho que as pessoas apreciam isso, pelo menos desse ponto de vista. Não tem o meu voto ideológico, mas há que saber reconhecer, não é? No caso do Chega, eu avisei que isto iria acontecer, ou seja, na sondagem que saiu há cerca de 4, 5 dias, eu também fiz vídeo, acho que aqui para o segundo canal também, o Chega teve 10%, eu avisei logo que, enfim, achava muito estranho que o Chega caísse praticamente 10 pontos percentuais do que teve há cerca de 2 meses atrás nas legislativas. Que caísse um bocado, era normal. Eu diria, se o Chega a cair 3 ou 4 pontos percentuais, não acho sequer surpreendente sequer, até porque estamos a falar de uma candidatura que tem um candidato diferente que não André Ventura e há uma grande dependência, pelo menos do ponto de vista mediático, em Ventura. Agora, cair de 18% para 10 ou 9%, que era o que dava a sondagem sem a margem de erro, era demasiado e eu avisei para isso. Portanto, esta percentagem de 18%, entretanto também saiu outra da Católica que dava 15%. Estes resultados já me parecem mais execuíveis do ponto de vista da proeminência eleitoral. Entre os 14% e os 18% creio que é onde o Chega se irá situar nesta eleição. A grande surpresa aqui passa mesmo pela Iniciativa Liberal, que mais do que duplica a sua percentagem das eleições legislativas. A Iniciativa Liberal teve 5%, qualquer coisa, um bocadinho mais, acho eu, de votos nas eleições legislativas do dia 10 de março. Agora tem 12. E a verdade é uma só. O fator que está a fazer com que a Iniciativa Liberal tenha esta percentagem tem 4 nomes, na verdade. Enfim, João Coutrinho de Figueiredo. São 4, não é? Porque ele gosta de usar o de. Estamos a falar de direita, usa sempre 3 nomes, no caso será 4. Mas graças a Coutinho de Figueiredo, obviamente, até porque em termos de capacidade de liderança, João Coutinho de Figueiredo é alguém muito mais capaz do que propriamente Rui Rocha. E estas sondagens, até porque não é a única a dar um crescimento bastante significativo à Iniciativa Liberal, levantam uma questão particularmente interessante, que é: onde é que estaria a Iniciativa Liberal do ponto de vista das eleições legislativas do último dia 10 de março se fosse Coutinho de Figueiredo e se tivesse Coutinho de Figueiredo permanecido como líder da Iniciativa Liberal e não Rui Rocha? Eu não tenho nada contra Rui Rocha, não é isso que se trata, é só mesmo reconhecer que do ponto de vista político
Coutinho Figueiredo está muitos degraus acima de Rui Rocha e a prestação que Coutinho Figueiredo teve nos debates comprova isso e da mesma forma da perspectiva pública nas sondagens. Acho que Coutinho Figueiredo, gostando ou não, acho que é dos melhores quadros políticos que o país tem de um ponto de vista político, económico e social. Acho que é diferenciado, muito honestamente, gostando ou não, acho que é alguém acima da média. Depois o Bloco de Esquerda com Catarina Martins, que eu acho que também está a sofrer um bocado o efeito, ou o Bloco de Esquerda está a sofrer um bocado o efeito Coutinho Figueiredo, ou seja, Catarina Martins está a conseguir galvanizar aquilo que Mariana Mortágua não conseguiu galvanizar para as eleições legislativas. Confesso que, como sabem, tenho muito antagonismo ideológico com Catarina Martins, mas Catarina Martins tem estado particularmente bem nos debates. Muito honestamente, nos que eu vi dela, foram 2, se não estou em erro, ela esteve claramente bem, foi, não vou dizer a melhor, mas claramente foi das melhores em cena, sem sombra de dúvidas, e consegue galvanizar um bocado o eleitorado à esquerda que Mariana Mortágua pareceu e parece ainda ter alguma dificuldade em fazer enquanto líder do Bloco de Esquerda. Portanto, eu acho que a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda têm situações muito semelhantes. Um mais à direita, obviamente, e outro mais à esquerda. Quer dizer, um mais ao centro e outro mais à esquerda, mas claramente semelhantes do ponto de vista prático. Depois o LIVRE, com 7%, honestamente, não compreendo o porquê. Eu não acho que o Francisco Paupério estivesse assim tão bem nos debates. Não acho que ele seja horrível do ponto de vista político, não é isso, mas acho que não foi uma revelação no sentido em que é um jovem, etc, isso é positivo, certo, mas não creio que se justifique aqui. É normal que nas europeias haja uma percentagem mais elevada por parte dos partidos, mas é possível, não sei, se calhar tenho a perspectiva errada de achar que ele não esteve assim tão bem nos debates como Catarina Martins, que faz parte da mesma família ideológica de esquerda, embora grupos parlamentares europeus diferentes, mas aquilo não varia assim tanto entre um e outro. Pode ser só a minha impressão. Depois, CDU e PAN, surpreende-me até porque, honestamente, acho que o candidato do PAN é fraquíssimo. Nós podemos debater aqui se gostamos do Paupério ou não, isso depende da perspectiva talvez de alguns, não é? Mas acho que o Pedro Fidalgo Marques, candidato do PAN às europeias, é fraquíssimo, muito mau, muito mau. E surpreende-me os 4% da CDU, porque acho que o João Oliveira tem estado manifestamente bem e até acho que ele vai ser eleito, mas enfim, isso é a minha perspectiva pessoal. Mas enfim, de um ponto de vista geral, as percentagens são estas. Vou-vos só mostrar aqui o número de deputados que cada partido vai eleger, consoante se estas forem as percentagens, obviamente, este é o número de deputados ou eurodeputados que cada partido elege. Portanto, no caso do Partido Socialista temos 5 eurodeputados, no caso da AD temos 5 eurodeputados, no caso do Chega 4 eurodeputados, no caso da Iniciativa Liberal 3 eurodeputados, do Bloco 2, do LIVRE 1 e do PAN 1. A CDU não elege. Isto para dizer só aqui um pormenor interessante, que é grande subida, e é um resultado histórico, a meu ver, quer para o Chega, quer para a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal e o Chega, na primeira eleição que concorrem com representação parlamentar ao Parlamento Europeu, porque eles já concorreram ambos em 2019, mas não estavam no Parlamento ainda, pela primeira vez que concorrem, estando no Parlamento Nacional, conseguem 4 deputados e 3 deputados, respectivamente, o que é um resultado brutal. Literalmente brutal. 3 deputados foi o melhor resultado que o Bloco de Esquerda alguma vez teve na sua história de candidaturas ao Parlamento Europeu. Portanto, na primeira vez que fazem isto, tendo representação parlamentar, quer no caso do Chega, quer no caso da Iniciativa Liberal, é muito bom. No caso do PS e do PSD, ambos estão a perder eurodeputados comparativamente àquilo que tiveram em 2019. Creio que o PSD, ou a AD, no caso, está a perder 2 lugares, que eles têm 7 agregados com os do CDS, e o PS perde 3, que tinha 8, se não estou em erro, corrijam-me se estiver equivocado. O Bloco de Esquerda mantém os 2 eurodeputados que tem, se não me falha a memória, o PAN também, e o LIVRE elegerá para o Parlamento Europeu. No caso, seria a CDU que não conseguiria manter o lugar que tem de representação a nível europarlamentar. Depois, só aqui uma distribuição a nível dos votos que aconteceram, porque só aqui um pormenor, e isto aqui até é mais importante do que nas sondagens das legislativas. Enquanto nas legislativas a eleição é feita por círculos eleitorais, por distritos, ou seja, as pessoas votam pelos candidatos que serão eleitos pelos distritos, ou seja, há vários círculos eleitorais, há 18 distritos em Portugal Continental há 18 círculos eleitorais, as pessoas votam no seu distrito. Aqui não, só há um círculo eleitoral único, portanto, todo e qualquer voto conta, todo e qualquer voto é útil para eleger o candidato que vocês quiserem eleger. Portanto, obviamente que é mais fácil nos partidos maiores, mas mesmo nos partidos mais pequenos, se quiserem votar num PAN, numa CDU, seja o que for, enfim, é por aí, não é? Portanto, é a parte boa para os partidos mais pequenos nestas eleições. E não varia muito, se virmos aqui o gráfico dos votos consoante a sondagem, não varia muito daquilo que é o voto nas legislativas, não é? O Norte
mais PSD, claramente, as zonas do Cavaquistão, exceto a zona mais urbana ali do distrito do Porto, Braga e Aveiro, não é? Mas o resto do norte toda muito mais PSD, a zona urbana mais PS, normal. Descendo para sul do país, começamos a ver ali uma hegemonia grande nas zonas de Coimbra, normalmente e sociologicamente mais à esquerda, e depois Leiria, Bastião entre aspas, já foi mais, não é? Mas tendencialmente mais à direita e alguma exceção na hegemonia de esquerda que vem do centro do país para baixo. Depois Lisboa, maioritariamente PS, e o Chega no sul do país começa a aparecer. Quanto mais para baixo se vai, mais o Chega tem proeminência eleitoral, nomeadamente ali na zona de Setúbal, na zona do Alentejo, como podem ver, e principalmente na zona do Algarve, que se isto fosse eleições legislativas, o Chega voltaria a ganhar tranquilamente o Algarve e elegeria para aí 3 deputados tranquilamente. Destaque ainda para determinadas zonas do Alentejo, não é? Como é normal ainda de algum historial por parte do PCP, em que consegue eleger, só um pormenor, o João Oliveira é de Évora, portanto eu creio que ali já é distrito de Évora, naqueles concelhos mais acima, portanto é normal que o PCP tenha ainda alguns bastiões, isto tem municípios, não é eleições municipais, não é eleições autárquicas, mas percebem a ideia, regionais, se quisermos assim dizer, para conseguirem a eleição para o Parlamento Europeu. Portanto, meus amigos, de um ponto de vista geral, é esta a sondagem, ok? Já está analisada. Digam-me o que acham, se acham que está próximo da verdade, que está longe da verdade, se isto vai acontecer, quantos é que o Chega elege, o PS elege, o PSD elege, o que vocês quiserem. Comentem à vontade. Sou todo ouvidos e, portanto, meus amigos, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Metam like, subscrevam e partilhem. E, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.